Eu vou declarar aberta esta sessão, que é a 23ª, e indago dos ilustres pares se tem alguma recomendação com relação à ata anterior. É o senhor, presidente. Não havendo, declaro aprovada, e vamos iniciar nossa sessão desejando a todos um bom dia e que Deus nos ilumine na trajetória dos nossos trabalhos. Eu irei anunciar o primeiro processo da pauta, que é um agravo interno na apelação. Vai haver sustentação oral, Aura? Até o momento, o advogado não compareceu. Então, um agravo interno na apelação número 083, 3695, 21/2021. O agravante é Carlos Oliveira Santos, advogados Júlia Costa Campomori e outro, agravado é o Banco da Icoval S.A., advogada Marina Bastos de Pociúncula Bengui, relator desembargador Josemar Lopes Santos, a procuradora doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, sem parecer. Ilustres pares, só fazendo uma ligeira recordação dos fatos deste processo, consta que o autor, que era o agravante, ele propôs ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, argumentando que contratou empréstimo consignado e, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um empréstimo vinculado a um cartão de crédito. Em suas razões de apelação, alega, pleiteia, aliás, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, clama mais pela cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. E a decisão recorrida, que foi da minha relatoria, conheceu do apelo interposto pelo agravante e negou a ele provimento, mantendo inalterada a sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais. E, neste recurso, o agravante sustenta a inexistência de negócio jurídico, requer o provimento do presente agravo para o fim de reformar a decisão agravada e julgar procedentes os pedidos iniciais. Ocorre, ilustres pares, que a decisão monocrática foi lastreada nas teses primeira e quarta estabelecida pelo pleno deste egrégio tribunal, nos autos do IDR 53.893/2016. E o artigo 643, não sei se já foi alterado, do nosso regimento, esclarece que, abre aspas, não cabe agravo interno da decisão monocrática do relator com base no artigo 9324C e 5C do Código de Processo Civil, salvo se demonstrada distinção entre a questão controvertida nos autos e a que foi objeto de tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Fechado. Dessa forma aqui, Luiz Pares, eu não estou conhecendo do agravo interno. É como voto o desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Desembargador Gervásio. Acompanhe as inteiras, presidente. Obrigado, desembargadores. Agora, com relação a esse segundo processo da pauta, eu irei só fazer aqui o pregão, é o 002623594/2013. O apelante é São Paulo Empreendimentos Limitada, advogado Jorge Rachid Mubarak Maluf Filho e outro. O apelado é o município de São Luís, procurador Rubens Ribeiro de Souza, o relator desembargador José Lopes Santos, procurador doutor Eduardo Daniel Pereira Filho. Aqui consta o parecer apenas pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ocorre que, como já
tivemos esse diálogo inicial, este processo, segundo a secretaria, o município não foi intimado. Então, eu irei adiar o julgamento do processo, dando ciência ao advogado da parte presente que fique logo intimado e, Aura, tome todas as providências cabíveis para que o processo seja julgado na próxima sessão. Estou observando a doutora... Bom dia, presidente. Bom dia. Que foi convocada para participar desse julgamento, doutora? Bom dia. Doutora Ângela. Foi convocada para esse julgamento, mas ele está sendo adiado em virtude de falha na falta de intimação de uma das partes, que é o município de São Luís. Então, ele está sendo adiado para a próxima sessão. Tá, E muito obrigado pela presença da querida colega e amiga. Sempre à disposição, presidente. Cumprimento os meus colegas desembargador Gervásio, desembargador Vieira e todos os servidores, e a nossa queridíssima procuradora Domingas Frois. Muito obrigado, presidente. Sempre à disposição. Peço licença para me retirar. Bom dia, doutora. Que Deus lhe acompanhe. Bom dia. Obrigada. O terceiro processo da pauta é um agravo interno número 0801-757-83-2020. Agravante, Carla Cristina Silva Nunes. Advogado, José Alex Silva Nunes e outro. Agravado, Banco Honda S.A. Advogado, Mauro Sérgio Ferreira Pereira. Relator, desembargador Antônio José Vieira Filho, sem parecer. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, é o seguinte, é uma ação simples, e, em resumo, é o seguinte. A agravante financiou uma motocicleta em 24 parcelas de R$ 427. Pagou 8 e está faltando 16. Essas 16 também foram objeto da execução da busca de apreensão no tocante às prestações vincendas. A questão que ela está querendo invocar a tese de adimplemento substancial e mantida na sentença. Então, o que é que eu estou dizendo? A agravante não se desincumbiu de carregar qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento exarado. Frisei na decisão monocrática abjurgada acerca da teoria do inadimplemento substancial, que, mesmo sob a égide desse entendimento, afigurava-se incabível a aplicação da teoria quando o pagamento faltante constitui grande parte do contrato, o que acontece no caso em tela, vez que, desde a primeira prestação, a apelante vem atrasando o pagamento. Isto é, desde o primeiro pagamento, ela vem atrasando, com o advento da execução, ela pagou 8, estão faltando 16 ainda. Acerca ela requer o levantamento desse valor que foi depositado, e que eu estou dizendo que a efetiva busca e apreensão do bem não exibe o devedor da dívida, não há desconstituição da dívida. A quantia depositada, se não utilizada para a quitação integral do contrato, pertence ao banco credor, que cobrava as parcelas devidas e previstas em contrato. A ausência de previsão legal acerca do pleito agravante é que lhe seja concedido o direito de preferência. Ele também está querendo o direito de preferência em caso de arremate. Na arrematação do veículo fiduciário, impede o deferimento da medida pleiteada, motivo pelo qual mantém o seu desprovimento, porque eu entendo que não há nenhuma previsão legal para ele ter a preferência no arremate do bem. Com essa Constituição, eu estou julgando pelo desprovimento do agravo. É como voto. Desembargador Gervásio, como voto? Acompanhando o relator integralmente, presidente. Também de acordo com o entendimento do eminente relator. Anunciando o julgamento, Aura, recurso conhecido e dado e negado a ele provimento, por unanimidade. Unanimidade, aliás. O quarto processo da pauta é a apelação civil 0811-138-53-2021. Apelante, Maria de Lourdes Silva Santos. Advogados, Gercílio Ferreira Macedo e outro. Apelado, Banco Pan S.A. Advogado, Feliciano Lira Moura. Relator, desembargador Antônio José Vieira Filho, e a procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista. Deixou de opinar. Vai haver sustentação oral, Áurea? Sim, excelência. Em favor do Banco Pan.
Desembargador Vieira, com a palavra. Senhor presidente, para nós não nos alongarmos muito tempo, eu adianto que, em relação ao pedido, eu estou apenas afastando a condenação de má-fé, que era o objeto da presente demanda. Se a advogada quiser fazer alguma observação, que faça, mas eu já estou adiantando meu voto, que eu estou afastando a condenação de má-fé. Doutora, a senhora tem o direito de usar o prazo determinado para a sua sustentação oral, mas em virtude da justificativa aí do eminente colega, Vossa Excelência tem interesse de sustentar os seus argumentos? Bom dia, excelentíssimos. A gente insiste, sim, em apresentar os nossos argumentos. Como? Temos interesse, sim, em apresentar os nossos argumentos em relação ao processo. Então, desembargador Vieira, com a palavra para o relatório. A recorrente questiona a legalidade de descontos mensais em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 3.426,60, a ser pago 84 parcelas no valor de R$ 82,45 cada uma. Na sentença do primeiro grau, o juiz de direito julgou improcedente os pedidos da inicial por entender que o banco comprovou a veracidade do empréstimo, inclusive comprovando o TED realizado na conta da autora, condenando ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 1% do valor atualizado da causa e ainda honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa. A autora manejou a apelação apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé. Em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. Em relação ao parecer da Procuradoria, deixou de se manifestar quanto ao mérito, opinou pelo conhecimento do recurso. É o relatório. Doutora Carla, com a palavra, identifique-se, número da OAB e terá o prazo regimental para a sua sustentação. A palavra. Certo. OAB 65-181, DF. Meritíssimos, em nome do Banco Pan, eu venho perante esse tribunal para contestar a ação movida pela autora, que atua como apelante, e para defender a sentença que julgou improcedente a ação. Nesse caso, trata-se de uma ação em que a parte autora afirma ter sido surpreendida com descontos em seu benefício provenientes de um contrato de empréstimos consignados, firmado com o banco, o qual alega não ter assinado. Questionamos com a parte autora se pode alegar que alegou, né, ter sido vítima de fraude ou vício de consentimento, quando não existiam irregularidades na documentação ou nos dados fornecidos durante a contratação. Portanto, trata-se de uma evidência má-fé. Em muitos casos, podemos ver, né, pessoas que celebram empréstimos consignados e recebem esses recursos, e em seguida questionam os descontos em seus salários, alegando a nulidade do contrato. Entendemos que essa conduta é contraditória e não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, pois parece visar apenas enriquecimento sem causa. E após terem sido recebidos esses valores adiantados de boa-fé por parte do banco. Se o empréstimo foi de fato realizado e o valor foi disponibilizado ao consumidor, não é justificável que a parte autora se isente de suas obrigações, alegando desconhecimento da contratação, quando o contrário, ele é validado e produziu todos os efeitos aos quais ela se beneficiou, né? Então, portanto, não é correto a parte autora ela se exima das obrigações e alegue desconhecimento do seu contrato, quando ela própria se apresentou como apta para contratar junto aos colaboradores do Banco Réu. Com base nessas considerações, requeremos que a sentença que condenou a demandante em multa de litigância de má-fé seja mantida. Doutor Ascensão, presidente. Desculpe, Edil. Doutora Domingas, embora o Ministério Público não tenha manifestado interesse neste processo, mas Vossa Excelência tem toda a liberdade de, neste momento, se pronunciar, se assim quiser. Com a palavra, doutora Domingas.
Desembargadores, eu ouvi atentamente, eu vou concordar, apesar de eu mandei pegar o processo, que eu não tinha conhecimento, eu estou apenas respondendo para a doutora Flávia desde agosto, e aí, mas eu vou concordar, eu queria que fosse possível retirar essa litigância de má-fé. Tá bem. Obrigado, doutora. Com a palavra, retorna a palavra ao eminente relator. No que diz respeito à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, analisando devidamente os autos, verifica-se que não há indícios que permitam aferir que os fatos foram distorcidos, com o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe conferisse vantagem devida, sendo certo que a caracterização da litigância de má-fé depende da comprovação do dolo da parte de alterar a verdade dos fatos. Nesse sentido aqui, presidente, eu cito o recurso especial 15.14.266, do ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, e também cito duas jurisprudências do nosso tribunal. O recurso especial do desembargador Ricardo Tadeu, do ALIB 049784-2017, cito mais dois para nós não nos alongarmos. Além disso, não é demais frisar que deve ser sempre observada a condição econômica das partes. Ora, de um lado, tem se aposentada, de uma condição humilde. De outro, um grande banco, de destaque nacional e enorme movimentação financeira. O mais distributivo entende incabível a condenação de pagamento de indenização em prol do banco, por não visualizar prejuízo sofrido pelo apelado. Assim, por não vislumbrar conduta apta a configurar ilícito previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, deve-se afastar da multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor corrigido da causa. Ante o exposto, conheço do apelo e do provimento para afastar a condenação da parte recorrente à multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença proferida pelo juiz da Corte. É como voto. A palavra o eminente desembargador Gervásio. Senhor presidente, eu, ressalvando a minha opinião pessoal a respeito do tema, eu vou acompanhar o relator. Eu, evidentemente, acho que em muitos desses casos há uma demanda predatória, acho que Vossa Excelência acompanhou, inclusive, a discussão que houve no órgão especial a respeito desse tema, e hoje, pelo núcleo, inclusive, nós teremos uma reunião à tarde, justamente para tratar desse tema. Evidentemente que os bancos têm a sua responsabilidade na medida em que fazem empréstimos de forma aleatória, de forma, né, sem observar alguns critérios. Mas também a gente tem que considerar que muitos escritórios, sobretudo vindo da área de Teresina, são escritórios que têm estimulado essa ação. Então, hoje, só para ter uma ideia, só para registrar, eu estou vindo de uma Câmara Criminal, e uma das coisas que mais me chamava a atenção, desembargador Vieira, era o tempo que o processo era levado para julgamento numa Câmara, num processo criminal. Por quê? Porque os juízes hoje, nas comarcas, sobretudo naquelas comarcas de um magistrado só, eles 80%, 90% da demanda é empréstimo consignado. Então, ele passa o tempo todo ali trabalhando só naquele tipo de processo, e processos outros que são de extrema importância para a sociedade, sobretudo os processos que envolvem crimes, às vezes crimes bárbaros, crimes de violência sexual, acabam não tendo atenção. Não foi uma nem duas vezes que eu senti uma frustração enorme aqui na Câmara Criminal, em ter que reconhecer a prescrição, porque o processo não foi julgado. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter algum tipo de critério nesses processos. Mas eu vou acompanhar o relator. É como voto, senhor presidente. A justificativa de Vossa Excelência procede, inclusive, eu participei da última sessão do órgão especial e vi esses argumentos que, na realidade, essas situações de empréstimo consignado têm atravancado o Poder Judiciário. Não é só no Maranhão, não, é no Brasil inteiro, certo? A sétima, a Câmara, meu gabinete, a quantidade de processos referente a empréstimo consignado toma um prazo excessivo para análise e para se formar, chegar à convicção de que se realmente houve fraude ou não. Certo? Embargador, se me permite uma parte, dos Pois processos que eu recebi da 7ª Câmara Civil, 12% desses processos, embargador Vieira, 12%, mais de 12%, eram empréstimos consignados.
Eu fiquei, sim, eu realmente fiquei muito surpreso com essa quantidade. Mas era essa observação. É. Eu também acompanho o relator, desembargador Geré, é parcial provimento, não é? Para excluir a multa, não é isso? Conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé. Dar provimento ao recurso. Provimento ao recurso para excluir a Ah, condenação por litigância de má-fé. isso mesmo. Votação unânime com a manifestação em banca do Ministério Público, Aura. Conseguindo aí na... Irei anunciar o 5º processo. 5º processo da pauta. Apelação cível número 0813, 044, 84, 2017. O apelante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Advogados Lucimeire, Galvão Leonardo Garcês e outra. Apelada Gardênia de Macedo Souza. Advogados Osiel Vieira da Silva e outros. O relator desembargador Antônio José Vieira Filho. Procuradora doutora Rita de Cássia Maria Batista. E o parecer pelo conhecimento quanto ao mérito pelo conhecimento quanto ao mérito deixou de opinar. Com a palavra, o eminente relator. Tem sustentação oral, Áurea? Excelência. Senhor presidente, eu vou adiar esse processo para mim ter um maior entendimento, que eu estou com certas dúvidas que me surgiram hoje de manhã, e na próxima sessão, terça-feira, nós esclareceremos tudo. Então, Vossa Excelência está requerendo, está adiando o processo, né? Adiante. Adiando o julgamento. Então, deferido o pedido, processo adiado para a próxima sessão. O último processo é relator desembargador Gervásio. Eu irei anunciar, desembargador Gervásio, o processo. É a apelação civil número 004323, 69, 2013. Apelante Natanael Pereira de Souza. Advogado Estefânio Souza Castro. Apelado seguradora líder de consórcios de seguro DPVAT S.A. Advogada Roberta Menezes Coelho de Souza. O relator desembargador Gervásio Protásio dos Santos Júnior. Procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista, que opinou pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, vai haver sustentação oral? Vai haver Excelência. sustentação? Não. Não, Não haverá vai haver, sustentação doutor. oral? Com a palavra. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo e já explico aos colegas do que se trata, né? Na verdade, é um recurso interposto pela Natanael Ferreira de Souza, em que ele se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a ação de indenização pelo seguro DPVAT, justificando que não há provas do nexo de causalidade entre eventuais lesões alegadas pelo recorrente e o dito acidente automobilístico. De fato, o juiz determinou que o recorrente fosse examinado pelo Instituto Médico Legal, determinou a intimação, o recorrente foi intimado, todavia não compareceu ao Instituto Médico Legal. Reiterada a intimação, ele também não compareceu. Diante desse fato, e justificando que efetivamente não havia a demonstração de que alegada invalidez era decorrente do acidente, nem mesmo a existência, a comprovação da alegada invalidez, ele acabou por julgar improcedente. E o recorrente interpõe um recurso dizendo que, não obstante não tivesse efetivamente comparecido ao Instituto Médico Legal, mas que, na visão dele, os elementos que ele trouxe aos autos, os atestados que ele trouxe aos autos, seriam suficientes para demonstrar esta invalidez e, portanto, lhe garantir o pagamento do seguro DPVAT. Eu estou aqui dizendo basicamente o seguinte, e faço a leitura da ementa, que a ementa ela me permitirá, Vossas Excelências, tomarem conhecimento. Segundo, digo o seguinte,
Segundo a inteligência dos artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74, dois são os requisitos para o provimento da ação de cobrança do seguro DPVAT, calcado na indenização pela invalidez do segurado, que a lesão seja de natureza permanente e que se explicite o respectivo grau de lesão. Deixa de arcar com o ônus que lhe incumbe o requerente da indenização do seguro DPVAT que, embora intimado, não comparece à perícia previamente designada para averiguar a extensão da possível lesão permanente decorrente de acidente automobilístico. Apelação conhecida e desprovida. É como eu estou votando, ficando à disposição dos pares para esclarecimentos outros, se assim entenderem necessário. Eu tenho só uma pergunta antes de passar a palavra ao desembargador Vieira para o voto, para manifestar o seu voto. Na realidade, desembargador Gervásio, não ficou provada essa lesão em decorrência de acidente automobilístico, não? Não ficou provado da existência das lesões. Por essa razão, por quê? E, tendo dúvida, o magistrado ele designou, ou seja, encaminhou o apelante para o Instituto Médico Legal, que é o órgão específico, para determinar se há lesões e, eventualmente, a extensão dessas lesões, inclusive para ponderar o valor da indenização. Embora intimado, o apelante não compareceu, e aí, vendo a nova intimação, ele não compareceu e julgou, então, procedente. Ele não foi submetido ao exame, né? Sob o argumento de que não havia provas suficientes para, naquele caso específico, determinar o valor da indenização. Basicamente isso. Então, se ele não foi submetido a esse exame, não há prova nos Não há autos. o exame de corpo de delito para demonstrar. Basicamente isso. Desembargador Vieira, como vota? Senhor presidente, é como o próprio relator informou, sem o exame de uma perícia técnica para se avaliar a extensão dos danos causados, apenas os documentos que se referem não são suficientes. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Anunciando o julgamento, Aura. Recurso conhecido e negado a ele provimento, nos termos do voto do relator. Só um registro, desembargador. Dentro ainda do prazo prescricional, ele pode ingressar novamente com o pedido e aí se submete ao exame de corpo de delito e faz um. Se eventualmente houver essas lesões, ele pode fazer. Ou seja, agora, não daria era para o juiz julgar sem o exame. Desembargador Gervásio, eu me recordo, quando eu era juiz lá da primeira vara, eu recebi um processo desse e ficou comprovado que o requerente caiu foi de um animal, de um cavalo, e estava requerendo DPVAT. Rapaz, Não sei, nesse caso, eu não posso chegar a dizer isso, não, mas... eu estou dizendo no meu caso aqui, que eu colhi essa prova. Não posso colher aqui, que eu não posso chegar nesse ponto, não. Mas que não tem um exame de corpo de delito, não tem. Pois é. Então, ilustres pares, não havendo mais nenhum processo a ser submetido a julgamento, eu declaro encerrada a sessão, indagando dos ilustres pares e da procuradora se tem alguma recomendação a fazer ou alguma manifestação. Senhor presidente, como eu comentei com o senhor ainda há pouco, eu tenho parentes em Santa Catarina. E eu, nesse final de semana, será o aniversário aí de 80 anos da minha sogra, e eu vou me dirigir para lá. Então, eu estarei voltando de lá na terça-feira, e o meu voo chegará aqui depois da sessão. Então, eu não terei condições de participar da próxima sessão. Aí eu pediria à secretária da possibilidade, né, de se convidar um colega para que possa compor o quórum e evitar algum prejuízo no julgamento dos processos dos meus pares. Né, e pedindo minhas desculpas, assim, minhas sinceras desculpas por esse inconveniente, mas sabe como é que acontece? Efetivamente, a gente não tem controle sobre determinados Já, desembargador, lhe desejo boa viagem Tá. Dizendo à secretária que adote as providências no sentido de convocar um colega para substituir o desembargador Gervásio. Se a senhora tiver alguma dificuldade, Aura, assim, alguma dificuldade, algum colega, me avise, porque aí eu entro em contato e peço o favor ao colega também, compreendeu? Não sei se o desembargador Bogé vai estar de férias, mas aí tem o desembargador Raimundo Barros, enfim. Existem alguns colegas que talvez... Não se preocupe com isso, que as providências vão ser tomadas, desembargador. Agradeço, desembargador. Um abraço. Não havendo mais nada a se debater e nem a
E eu declaro encerrada a sessão, desejando a todos um bom dia e uma boa semana de trabalho.